Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa. Estou hoje aqui para darmos continuidade aos nossos estudos literários. Bom, acho que já deu para vocês olharem aqui que nosso tema da aula é Semana da Arte Moderna. Para chegarmos à Semana da Arte Moderna, vamos pensar em todo um panorama histórico inicialmente. Estamos falando do início do século XX, tá? Estamos falando... Vamos pensar que estamos vindo na sequência das grandes vanguardas europeias. Então, nós já vimos que as vanguardas europeias, elas tinham sempre propostas inovadoras. Então, elas tinham aquela ideia de ruptura com a arte tradicional. Isso em decorrência do surgimento de novas tecnologias, industrialização, né? Já vimos isso na aula passada. O que acontece? Essas ideias inovadoras já estavam presentes na cabeça, né, no ideal de grandes artistas, de grandes escritores brasileiros, tá? Talvez por uma viagem que tenha feito ao exterior, né, algum conhecimento, algum estudo, então já estavam trazendo essa proposta inicial. Vamos pensar nesse panorama que nós estamos falando aqui da política do café com leite. Então, nessa época, nós tínhamos aquela alternância, né, da presidência entre paulistas e mineiros. Tínhamos o Rio de Janeiro ainda com aquela importância, né, sempre com aquela importância por ser uma cidade considerada com grande prestígio político e social, porque inclusive era no Rio de Janeiro que era a porta de entrada para a chegada de mercadorias importadas. Mas, nesse mesmo tempo, nós tínhamos a cidade de São Paulo já com outros ideais, crescendo pelo processo de industrialização e por ser uma grande produtora de café lá no Oeste Paulista. Tá? Então, por isso, nós já tínhamos o quê? Uma elite que já estava enriquecendo, uma elite paulistana que já era capaz de bancar, né, novas obras, novos projetos, novos ideais. Então, nós já tínhamos uma cidade aí disponível para abraçar essa diversidade cultural, étnica, tudo isso que estava surgindo, esses novos pensamentos que estavam surgindo. E São Paulo estava também crescendo com esse ideal. Tudo bem? Bom, aí nós temos grandes acontecimentos. Um deles é a exposição de Anita Malfatti. Anita Malfatti, ela tinha acabado de voltar de uma viagem internacional, onde ela tinha passado pela Alemanha e também pelos Estados Unidos. E ela traz muito da vanguarda expressionista. Vocês se lembram da vanguarda expressionista? É aquela que trabalha com a deformação da realidade. Então, ela já faz pinturas, né, com essas características, com características da vanguarda expressionista. Quando ela volta em São Paulo, na rua Líbero Badaró, não sei se vocês conhecem o centro de São Paulo, ela faz uma exposição. Então, essa exposição de Anita aconteceu em 1917. E eu vou colocar para vocês um dos quadros que a Anita ela apresentou, que é Estudante. Estão vendo essa estudante? Bom, só, né, já dá para a gente perceber esse tom amarelo predominante, percebemos essa deformação, não dá para a gente dizer que é uma realidade que está sendo retratada a realidade, mas sim com algumas deformações. Então a Anita, ela já começa, né, a mostrar a cara desses novos artistas. Mas, gente, tudo isso no início vai gerar um incômodo absurdo. Até no nosso querido, que vocês conhecem, Monteiro Lobato, sim, ele mesmo. Diante da exposição da Anita Malfatti, o que o Monteiro Lobato publica? Paranoia ou mistificação?
Vou ler um trechinho para vocês, gente, para vocês perceberem, né, o quanto esses escritores, artistas ainda estavam muito apegados ao que nós chamamos de arte clássica, ok? Então ele fala assim, ó, paranoia ou mistificação. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotando para a concretização das emoções estéticas os processos clássicos dos grandes mestres. Então ele já fala aqui, né? A arte pura vem daqueles que vão adotar processos clássicos dos grandes mestres. Agora ele vem, né, dando aquela paulada. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-no à luz das teorias efêmeras, que são passageiras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, as das vanguardas europeias, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Então aqui está muito claro, né, que Monteiro Lobato, ele não aceitava essa arte, essa diversidade, essa arte, né, com propostas tão inovadoras para aquele período. Tudo bem até aqui? Então vamos para um print e já voltamos. Bom, então depois da exposição da Tarsila, da resposta agressiva do Monteiro Lobato, estamos preparando para chegarmos à Semana da Arte Moderna. Para falarmos dela, temos que falar do nosso Teatro Municipal em São Paulo, tá? Ele foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, tanto que fica na praça, que foi homenagem, né, a ele, chamada de Ramos de Azevedo. Espero que muitos conheçam esse Teatro Municipal. É uma obra de arte, tá? Ele, na realidade, ele foi projetado, ele foi financiado por uma elite paulistana que queria uma cidade à altura de grandes centros culturais. Tanto que ele foi pensado, né, em cima do Ópera de Paris. A construção dele é bem eclética, então tem renascimento, né? Então tem influências do Renascimento, do Barroco, da Arte Nova. É uma coisa assim monumental, que começou a ser construído em 1903, terminou somente em 1911 e foi tombado em 1981. Nossa, professora, por que tanta demora para ser construído o Teatro Municipal? Porque grande parte, tá, das grandes colunas, dos adornos, daquela beleza que a gente vê lá dentro, vinha tudo da Europa, tá? Então, como que vinha da Europa? Vinha transportado de navio, então demorava muito para chegar aqui. Então, isso fez com que o teatro demorasse todo esse tempo para ser inaugurado. Gente, eu gostaria de coração que vocês, quem não conhece, entrassem no site, eu vou colocar aqui agora para vocês, municipal.org.br e fizesse a visita virtual, se possível a monitorada, mas a monitorada você tem que marcar horário. Essa virtual que já está disponível no site vai mostrar para vocês cada ambiente desse teatro, inclusive a parte externa dele. Aí vocês vão ter a noção da dimensão dessa construção, de quanto é lindo. Na época que foi construído, gente, só a elite ia, né? Então, quando tinha algum evento no Teatro Municipal, elas se arrumavam, era uma coisa assim, grandiosa. Hoje, todos nós temos acesso ao teatro. Então, tem peças, tem exposições, né, acessíveis financeiramente para todos nós. Então, vale a pena, fica a dica, hein, gente? Vale a pena de vocês visitarem e, por favor, façam essa visita virtual. Bom, esse Teatro Municipal, né, foi palco do que nós chamamos Semana da Arte Moderna. Aconteceu em 1922, gente. Olha, não chama a atenção de vocês não essa data?
100 anos da independência do Brasil, 1822-1922. Essa proposta modernista, essa proposta nova, essa proposta desses artistas novos influenciados pelas vanguardas europeias, traziam justamente essa ideia, essa necessidade de inovar, de mostrar uma pluralidade cultural e étnica, de mostrar uma mentalidade nova e principalmente de mostrar a cultura brasileira, falar, ó, nós temos uma cultura, nós temos tradições, nós temos, né, lendas, nós temos o que mostrar, nós temos um repertório cultural para mostrar. Então, nada mais propício do que 100 anos dessa independência, ok? Essa semana ela aconteceu em dias alternados. Então, aconteceu no dia 13, no dia 15 e 17 de fevereiro de 1922, certo? O que foi essa semana? Então, eles classificaram, né, como um festival multicultural, financiado pela aristocracia paulista. Então, temos exposições, exposições de quadro, música, foram declamar poesia, então tinha um pouquinho de tudo, tá? E aí ficaram todos, né, ansiosos para assistir esse festival. O que acontece, gente? Lógico que vai ser um festival que vai chocar. Vocês imaginem, toda essa aristocracia, né, eles já preparados mentalmente para ir em busca da tradição clássica, e chegam lá e se deparam com coisas totalmente diferentes, inclusive críticas a essa tradição. Então, assim, foi um festival de vaias, relinchos, miados, muitos levantaram da plateia e foram embora no meio da apresentação, né, que ficaram assim totalmente abismados com aquilo que estavam vendo. Foi declamado um poema chamado Os Sapos. Esse poema, ele é de Manuel Bandeira, mas o Manuel Bandeira, ele não estava presente, ele estava doente. Quem declamou o seu poema foi o Ronald de Carvalho. Prestem atenção nesse poema, gente. Olha o que ele fala. Então, sobe lá no palco, né, e declama o poema. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Pessoal, aqui você tem uma crítica aberta aos parnasianos. E os parnasianos vocês lembram? Da arte pela arte, da busca pela perfeição, né? Daqueles padrões clássicos seguidos. Então imaginem essa crítica falando que isso não é arte que eles faziam. Agora, ó, eu como os hiatos, não estou preocupado com hiato, não estou preocupado com termos cognatos, não estou preocupado com rimas, não estou preocupado com nada disso. E agora sim vai surgir, né, artes poéticas e não mais poesia, aquela poesia, né, tradicional. Isso foi um absurdo, né? A elite lá, ela já teve assim uma determinada cisma. E engraçado, gente, desse poema é que ele cria um poema que é metalinguístico. Vocês sabem o que é metalinguagem? É a poesia, né? Aí, o poema metalinguístico é a poesia falando da própria poesia. Então, ele está criando uma poesia e mostrando como ele, de fato, faz a poesia.
E ele critica rimas, ele critica metrificação e faz uso dela. Ele faz uso para justamente criticar. Então é um poema que ele vai ter rima, ele vai ser metrificado, ele vai estar em redondilha menor, que são versos de 5 sílabas poéticas, né? Então ele cria, ele fala, ó, eu sei trabalhar com isso, mas o que nós temos que nos preocupar agora é com outra coisa. Outro choque, né, para quem estava lá, o público que estava lá esperando, né, não esperando por isso, com certeza, foi o Villa-Lobos, grande compositor, que no dia da sua apresentação ele sobe ao palco de chinelo. Então isso já foi um choque para eles, porque assim, nossa, um grande compositor subindo, que falta de respeito. Ele se justificou, ele falou que ele estava de chinelo porque ele estava com unhas encravadas, mas vocês percebem, naquele momento, naquela situação, depois de tantos escândalos, né, de tantos sustos, qualquer coisa seria motivo para eles acreditarem que aquilo era algum tipo de provocação feita por aqueles artistas. Quais artistas, gente? Principalmente, não só, lógico, mas o chamado grupo dos 5 daquela época, que era Tarsila do Amaral, que na Semana da Arte Moderna não estava presente, tinha ido para a Europa, Anita Malfatti, Menotti Del Pitta, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, né, que são aqueles que deram aquele impulso maior com essas novas propostas modernistas. Tudo bem até aqui? Então vamos lá para mais um print. Bom, então continuando, era assim, esse novo projeto, né, que foi surgindo, essas novas ideias, tudo isso que foi aparecendo, isso tudo foi sendo publicado, né, em revistas, em periódicos, principalmente os chamados manifestos. Oswald de Andrade foi muito importante na publicação, né, na publicação desses manifestos. Tanto que o primeiro manifesto dele é chamado Manifesto Pau-Brasil. O Manifesto Pau-Brasil é de 1924 e foi publicado no periódico chamado Correio da Manhã. O que acontece? Ele propunha as pessoas passarem agora a ver com os olhos livres. Então, o que era isso, ver com os olhos livres? Não usar mais seus olhos já que são programados para ir em busca de regras, em busca de normas, em busca daquela poesia clássica. Então, ele fala assim, vamos ter a mente mais aberta, certo? Teve o segundo manifesto dele, muito importante, Manifesto Antropofágico, que foi publicado em 1928. A proposta desse segundo manifesto foi uma proposta anarquista. Bom, vocês já ouviram falar em índios antropófagos? Índios antropófagos são aqueles comedores de gente. E essa ideia foi usada por Oswald de Andrade. O que ele pensava? Ele pensava assim, ó, vamos devorar a cultura europeia, tá? Vamos pegar dessa cultura o que é realmente importante, usar isso, tá? Não descartar, vamos utilizar, mas vamos sobrepor, vamos colocar em primeiro plano a nossa cultura, a cultura brasileira. Então, pensem nesse manifesto antropofágico, não com a ideia de deixar de lado as influências europeias. Não, a gente pega, a gente guarda o que é importante, de fato relevante, usa, mas deixa sempre em primeiro plano a nossa cultura, a cultura brasileira. O interessante, gente, é falarmos da Tarsila. A Tarsila, não sei se todos sabem, mas ela foi casada com Oswald. E nesse mesmo ano, de 1928, ela apresentou, né, a tela dela, ela pintou o Abaporu. O Abaporu foi dado de presente na época ao seu marido, Oswald de Andrade. Vou colocar ele aí para vocês. Bom, a Tarsila, primeiro é bem importante falarmos que ela foi muito importante
para criar espaço para a mulher brasileira. Percebam aí que nós temos uma mulher retratada. Então a Tarsila, ela inaugurou essa nova mentalidade. Outra coisa que nós temos aí, que é muito importante, é você perceber como esse pé e a mão são enormes, né? Então ele tem uma diferença bem significativa com relação à cabeça. Então a cabeça é muito pequenininha. O que ela está mostrando aqui? É a mulher de hoje, a mulher brasileira, que trabalha, faz o trabalho braçal, por isso esses braços longos, a perna, o pé, né? Esse pé para pisar aí no solo. Em contrapartida, é a desvalorização do trabalho mental, por isso essa cabecinha pequena. Interessante também é o nome Abaporu. É um nome que vem do Tupi-Guarani, e isso na época era muito importante de valorização da nossa cultura, que significa, né, o homem que come gente. Então tem toda essa relação com esse movimento antropófago escrito, né, criado por Oswald, certo? Que mais? Cores fortes. Percebem a alteração da realidade, gente? A Tarsila tinha essa grande influência também das vanguardas. Então tem uma deformação da realidade, não tem nenhum retrato fiel de uma realidade aí. Cacto. Estão vendo cacto? A vegetação de regiões secas, né? Então retratando regiões do Brasil. Destaque também aí, ao verde, amarelo, azul, as cores da nossa bandeira. E muito, gente, viram na época uma semelhança muito grande com o Pensador de Rodin, como se fosse uma releitura. Então nós temos um único protagonista e esse protagonista com uma postura, né, esses dois protagonistas, com uma postura corporal semelhante, essa ideia, né, da mãozinha aqui no queixo. Certo, pessoal? Bom, então vamos lá, vamos focar agora nesse projeto literário dos primeiros modernistas. Primeiro, defendiam a pluralidade étnica do povo, como lendas, costumes populares. Pessoal, isso vai vir à tona nesse momento. Não sei se todos conhecem, mas ainda vamos falar sobre Mário de Andrade, a publicação do Macunaíma, né? Então, o Macunaíma, o herói de nossa gente, ele vem, né, uma obra que ela vem cheia de lendas brasileiras. Então vem a ideia da Uiara, né? Vem várias lendas do Curupira. Então é para mostrar a nossa cultura, falar, ela existe, ela é importante, fazer essa cultura ser reconhecida. Um poema importante que eu trouxe para vocês é o Cobra Norato, que foi publicado em 1931 por Raul Bopp. Vou ler esse poema para vocês. Vamos lá. Bom, primeiro para conhecimento, o Cobra Norato é uma lenda do Pará, tá? Que chama, na verdade, Cobra Honorato, tudo bem? Então vamos lá. A selva imensa está com insônia, bocejam árvores sonolentas. Ai que a noite secou, a água do rio se quebrou. Tenho que ir-me embora, me sumo sem rumo no fundo do mato, onde as velhas árvores grávidas cochilam. De todos os lados me chamam. Onde vais, Cobra Norato? Tenho aqui 3 arvorezinhas jovens à tua espera. Não posso. Eu hoje vou dormir com a filha da rainha Luzia. Bom, aqui já demonstra, né, o interesse modernista pelas lendas brasileiras. Então o poeta ele elabora uma versão cheia de montagens para uma antiga lenda amazônica. Então ele revela uma atitude que Oswald de Andrade vai chamar de antropofágica, tá? Então, embora gaúcho de nascimento, o poeta se apropriou livremente de referências do norte do país que moveram sua inspiração e seu talento. Dessa atitude, que muitos chamariam de impertinente, nasce uma das obras mais fascinantes do modernismo da primeira geração. Então vocês percebam que esse movimento de antropofagia, essa ideia aqui, ele devora essa cultura, certo? Então
é uma cultura específica, faz algumas adaptações, ele tem o que é de melhor dessa cultura, mas faz uma releitura dela. Então, essa antropofagia, ela ficou conhecida como esse apoderamento, certo? Bom, depois nós temos a liberdade de criação. Então, aqui é a ideia de não ficarmos mais presos a padrões, a ter que seguir uma métrica regular, a usar palavras determinadas, uma sintaxe toda coerente, né? Esquema de rima. E para exemplificar, eu trouxe o Poética, do Manuel Bandeira. Vamos lá? Um trechinho porque ele é grande, tá, pessoal? Então tá lá. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que pare e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Pessoal, aqui já chama atenção que nós temos versos livres, né? E o próprio título, Poética, que é o título de antigos manuais de produção de poesia. Não por acaso Bandeira deu esse nome ao poema, ele queria mostrar os princípios que norteiam seu trabalho. Contudo, o princípio defendido pelo texto é justamente de não ter princípios, não obedecer a métricas, nem a gramáticas, nem a tradições. As premissas de liberdade e de sinceridade no ato de escrever podem ser estendidas para todo o modernismo da primeira geração, o que torna o texto uma espécie de manifesto da poesia do período. Certo, pessoal? E por último, nós temos aqui o coloquialismo. Então, a importância de você retratar a coloquialidade, a língua popular, a língua de cada região, a variedade linguística. E aí eu trouxe para vocês o Vício na Fala, do Oswald de Andrade. Esse é pequenininho, então dá para colocar inteiro, ó lá. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Bom, aqui nós temos o poeta recriando de maneira simpática a variante linguística popular brasileira, falada pela população mais simples. O vício na fala não é apresentado de maneira negativa, pois são justamente aqueles que falam errado que constroem os telhados, palavra que remete ao campo semântico de proteção e de abrigo. Não se pode negar que há uma ironia no poema oswaldiano. De fato, o humor foi um dos recursos mais usados pelos modernistas para atacar a sisudez da arte clássica. Tanto, pessoal, que nessa época nós vamos pegar várias releituras, intertextualidades com textos antigos em que eles justamente fazem uso desse humor, né? Eles acabam de uma forma crítica, mas bem humorada. Tudo bem? Espero de verdade que vocês tenham entendido tudo e nos encontramos na próxima aula. Só um último print. Até mais, pessoal!